Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Daniel aqui e hoje a gente vai fazer uma questão do IME e também a gente vai fazer uma leve revisão de equilíbrio químico e o método da tabela para conseguir resolver problemas desse estilo aqui do IME, tá bom? Então tá aqui a questão 29, relaxa que eu vou colocar essa questão lá para baixo daqui a pouco de novo, mas antes disso vamos relembrar o conceito de equilíbrio químico e o que que essa fórmula ela representa para gente. Então eu peguei aqui trechos do Feltri, tá? Ele diz que essa fórmula é a lei da ação das massas, ou lei de Gutenberg, sei lá o quê, para o equilíbrio químico, e resumindo o que essa fórmula fala. O cálculo da constante de equilíbrio é dada pelo produto das concentrações molares dos produtos elevados, respectivamente, cada um ao seu coeficiente estequiométrico. Então, vale a pena a gente destacar aqui que para eu estudar equilíbrio químico, eu também tenho que ter estequiometria, certo? Aí ele fala que a situação para eu definir a constante de equilíbrio, Kc, é válida para sistemas homogêneos, ideais, e o valor do Kc só permanece constante em condições específicas exatas de temperatura e pressão, ou seja, essas duas grandezas influem diretamente sobre o valor do Kc. Enfim, se você quiser dar uma pausa, ler essa página que está aqui, tá? Eu achei bem interessante, bem legal. Ele fala também sobre a questão da quantidade do Kc, como é que eu posso analisar quantitativamente se o Kc é alto, se ele é baixo, o que isso significa. Se o Kc é alto demais, o rendimento tem que ser maior. Se o Kc é muito baixo, é porque o rendimento tem pouquíssimo rendimento. Tá? Isso aqui já é, de fato, uma conclusão bem lógica, certo? Então aqui ele até compara, né, que a reação para ela chegar em equilíbrio é tipo o boneco que ele chamou aqui, né, um nome ridículo de João Teimoso. Quando o João Teimoso ele fica em equilíbrio ali, ele para de se mexer. E se você cutuca ele sai do equilíbrio, mas ele tende a voltar de novo. No caso, com as reações é a mesma coisa, só que os valores, dependendo da temperatura e da pressão, são diferentes. Professor, e a quantidade de matéria? A quantidade de substância envolvida infere sobre o equilíbrio? Não, porque mais lá na frente eu estou pensando em gravar um vídeo sobre, especificamente, deslocamento de equilíbrio. O deslocamento de equilíbrio não deixa a constante de equilíbrio mudar a sua quantidade de acordo com a própria temperatura e pressão, porque eu vou ter um sentido ou para o reagente ou para o produto, dependendo da forma como eu mexo nas concentrações. Mas tudo bem, vamos direto ao ponto aqui, tá bom? E aqui eu queria apresentar para vocês, primeiro, a fórmula do Kc. A gente chega nessa fórmula do Kc quando a gente... É a primeira coisa que a gente faz, na verdade, quando a gente interpreta qual é a definição de equilíbrio químico. Equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico numa reação reversível. Perdão. A reação reversível é aquela que vai, mas que também volta. Produto vira reagente e reagente depois vira produto de novo, certo? Então, a fórmula do Kc é essa. A gente chega através de uma dedução por meio da lei de ação das massas, se eu não me engano, que dita sobre ordem de reação, aquela velocidade que possui uma constante, o produto das concentrações molares, né? Professor, não entendi. Um dia eu faço um vídeo demonstrando essa fórmula bem aqui, mas você tem que decorar que constante de equilíbrio é produto sobre reagente e cada uma das substâncias tem que estar elevada ao seu coeficiente estequiométrico, tá? Então, eu vou explicar para vocês um exercício resolvido do Feltri. Ele dá aqui: um mol de hidrogênio e um mol de iodo são misturados a 500 graus Celsius. As substâncias reagem, após certo tempo, chega-se a um equilíbrio, em que se constata a presença de 0,22 mol de hidrogênio residual. E ele pede a constante de equilíbrio nessas condições. Uma coisa muito interessante nas questões de equilíbrio é que pessoas que não acabam aprofundando cognitivamente esse assunto acham que é só pegar essa fórmula e tacar ela em qualquer situação possível. O que é um erro grotesco, é um erro absurdo, é de uma burrice tremenda. Por quê? Porque para eu conseguir usar essa fórmula, a equação tem que estar em equilíbrio químico. E, na verdade, a maioria das questões muito bem elaboradas, eles trabalham com momentos em que o equilíbrio ainda não é atingido. Então, essa fórmula, eu só uso ela no final. E antes disso, eu tenho que construir uma tabela para eu entender a ordem cronológica do que está acontecendo até chegar no equilíbrio. Tranquilo? Então, o que acontece? A resolução ele dá aqui,
E a primeira coisa que a gente tem que fazer numa questão de equilíbrio químico é analisar a reação e principalmente, tá? Lembra que eu falei que estequiometria é muito importante? 100% das vezes, para eu brincar com equilíbrio, a equação química ela deve estar balanceada. Professor, eu não sei balancear a equação química. O problema é seu. Volte ao PSS1 e estude sobre balanceamento de equações químicas, lei de Le-Chatelier e lei de Proust, que é das proporções definidas. Tá bom? Então, para simplificar a resolução deste problema e dos que se seguem, vamos propor a seguinte tabela de cálculo para obter as concentrações em mol por litro no equilíbrio. Uma coisa muito importante também enquanto equilíbrio químico. Na fórmula, a unidade que você vai usar 100% das vezes é concentração molar ou molaridade. Não pensa que é só por número de mol. Às vezes o número de mols, quando eu jogo na fórmula, dá muito certo porque a maioria das questões consideram um volume de recipiente de 1 litro. Mas toma cuidado que nem sempre isso é verdade. Então dá uma olhada aqui. Ele dá a reação. Cada uma das substâncias tem seus respectivos lugares para ficarem as quantidades, seus quadradinhos. E aí você vai dividir em 4 linhas. Como é que funciona? A primeira linha é a quantidade inicial, que você tem tanto de reagente quanto de produto. Quantidade de mols que reagem e são produzidos. Nesse caso, eu obtenho por cálculo estequiométrico. Aqui eu uso uma proporção estequiométrica para colocar os dados dessa quantidade de mols que são produzidos quando a questão ou fala que de fato reagiu, ou você vai chamar de X e depois vai ter que fazer um puta cálculo do caralho ali, tá? Eu vou ter também a questão da quantidade de mols, a linha da quantidade de mols no equilíbrio. Então nota que é somente desse quadrado, dessa linha para baixo, que eu vou usar a fórmula do equilíbrio. Aí tem maluco, né, que pega os dados do enunciado que geralmente se encontram nessa linha e encaixam no cálculo do equilíbrio. Isso é burrice, isso é de uma irresponsabilidade imensa, porque a constante Kc só se usam dados para essa constante se a equação química já estiver em equilíbrio. Então, por fim, aqui eu faço uma síntese para descobrir a concentração em mol por litro no equilíbrio. Mas, professor, como é que faz? Faz assim, ó. Tu vai achar um valor e tu vai ter que dividir esse valor pelo volume do recipiente para tu descobrir qual que é a concentração molar. Concentração molar não é quantidade de mols dividido pelo volume? Pois é. A questão, ou ela vai te dar o volume, ou, na maioria dos casos, o volume é igual a 1, ou ele é simplesmente irrelevante para a questão, tá? Então, ele dá aqui o conceito dessa tabela, e eu vou apresentar para vocês, na resolução do IME, como que eu gosto de aproveitar esses 4 passos que o livro traz para a gente. Primeiro passo, ele fala que é para transferir para a tabela os dados do problema, depois preencher a segunda linha usando estequiometria, depois calcular a quantidade de reagentes e de produtos no momento do equilíbrio, e depois dividindo todos os valores da terceira linha pelo volume total do sistema em reação. Então, tendo em vista a questãozinha que ele deu aqui, ele começa a resolver. Ó. Ele coloca todos os dados do enunciado. Lembra que a quantidade inicial é antes da reação acontecer, então não faz sentido nenhum produto ser formado no início da reação. Algumas questões até vão falar assim, mas considere que já havia uma certa quantidade de ácido ou de produto, ou seja lá o quê. Aí você coloca se tiver realmente uma quantidade inicial aqui, mas a priori, por padrão, é 0, porque não faz sentido eu ter um produto antes da reação começar. Tá? Então, dadas essas explicações gerais, passamos à resolução. Note que os dados do problema estão assinalados por retângulos azuis e a sequência de cálculo assinadas por setas. Então vamos lá. Ele dá aqui os dados do enunciado. Depois, ele fala aqui que a quantidade de mols no equilíbrio de H2 é de 0,22. Anota esse dado e pensa aqui comigo. Se antes tinha 1 mol e ficou no equilíbrio 0,22, quantos mols de H2 foram usados, foram reagidos? Ora, aí depois eu só faço, na verdade, o cálculo de subtração e eu descubro que reagiu 0,78 mols de H2. E aí, com isso, tendo em vista que a proporção estequiométrica é de 1 para 1 para 2, aí eu tenho aqui, né? 0,78. 0,78 também, porque toda essa linha tem que estar proporcional a 1 para 1 para 2. Então, se eu tenho 0,78 mols de H2 que foram reagidos, eu tenho que ter produzido de HI automaticamente o dobro, porque está 1 para 2. Então, 0,78 vezes 2 me deu 1,56 mols. Daí, é só tu pensar um pouco, né? Aqui também vai acabar
seguindo, de certa forma, a proporção estequiométrica, com um detalhe. Pensa aqui comigo. Por que que no terceiro passo ele fala assim: na coluna dos reagentes basta subtrair a segunda da primeira linha e nos produtos eu somo? Porque quando eu tenho um reagente, esse reagente ele é consumido. Se tu tinha 1 mol e reagiu 0,78, eu vou ter que subtrair 0,78 de 1 e aí eu vou ter um resultado. Agora nota no produto que coisas são formadas. Então, se eu não tinha nada, depois formou 1,56, no final eu vou ter 0 mais 1,56 me dando 1,56 mol mesmo, né? E aí, para eu descobrir a concentração em mol por litro, nota que a questão não deu o volume. E aí, em tese, né, fica todo mundo dividido por um valor V. Professor, essa última linha aqui de fato é necessária? Não, porque o próprio parágrafo do livro fala o seguinte: observe que o enunciado deste problema não deu volume total, porque esse valor é desnecessário à resolução do problema, tanto assim que foi cancelado. No entanto, é preferível que você siga todos os passos da tabela, pois ela representa a ideia geral. É porque, tipo assim, aqui deu a sorte, né? Vamos colocar assim, aqui deu a sorte do volume ser desprezível, ou, na maioria das questões, o volume ser igual a 1. Mas tu tem que tomar muito cuidado quando a questão ela der um número específico de mols e o volume não for igual a 1. Sei lá, o volume for 2, aí você tem que dividir e descobrir a concentração. Isso já fica algo mais chato. Tem questão que gosta de ser pegajosa nesse nível. Então, apesar dessa terceira linha não ser muito usada, é interessante o Feltri ter apresentado ela aqui pra gente, porque só pelo desencargo de consciência de você não ter burnout mental na hora da prova e ver que errou por falta de atenção. Tá? Então ele faz aqui a porra do cálculo, né? A gente já sabe a fórmula, e aí ele cancela aqui os Vs praticamente, e chega num KC em torno de 50. Beleza. E é isso. E agora, sabendo disso, a gente vai começar a fazer a questão do IME, lá do Rio de Janeiro. Então ele dá a equação abaixo. E aqui eu já vou começar com uma coisa. Tem professor que ensina o seguinte: a água não entra no equilíbrio. Se ele te ensinou desse jeito e não te deu nenhum detalhamento sobre quando de fato ela é desprezível, ele tá falando merda. Por quê? Porque nota na reação abaixo que eu tenho uma reação de esterificação. A reação de esterificação, a água, ela atua nessa reação. Ela, de fato, participa. Ela é formada e também ela é consumida. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma síntese por desidratação, do sentido esquerda para direita, eu também tenho uma hidrólise do sentido direita para esquerda. Então, nesse caso, a água ela tem que ser considerada. Tanto que no livro do Felter, em nenhum momento ele falou sobre água. Não sei se você percebeu isso. E tem professor que sai falando por aí que a água sempre, nunca vai participar. Cuidado. Toma muito cuidado com isso. Tá bom? Então, ó. Primeiro passo. Construir a tabela. Eu vou colocar 4 linhas. Quantidade de mols no início, quantidade de mols que reagiu para os reagentes e a quantidade que formou para os produtos, quantidade de mols no equilíbrio e a concentração molar no equilíbrio, tá? Então, eu até fiz aqui o desenho, ó, em bastão das moléculas, né? Revisando. Ácido acético mais ácido etanóico, eu vou ter o etanoato de etila, beleza? E aí, formação de água. Reação de ácido carboxílico com álcool, eu tenho formação de éster e água, e é isso. Show? Então, ó, dados da questão. Kc igual a 4 e eu tenho condição inicial de 120 gramas de ácido acético e 92 gramas de etanol. Então, nota que ele não deu número de mols, ele deu massa, mas você que tem um cérebro decente de PSS1 sabe que eu consigo transformar essa massa em mols, porque a massa molar do ácido acético é 60 gramas por mol e a massa molar do álcool etílico é de 46 gramas por mol. Se a gente for converter massa em mol dessa galera aqui, eu vou descobrir que eu tenho 2 mols de ácido acético e 2 mols de álcool etílico. Onde que eu coloco esses dados, professor? É aqui na linha de início. É o quanto que eu tenho no início. E ele deixou isso bem claro. Como, professor? Ele disse condição inicial. Então, tu já sabe que na linha do início, eu vou colocar aqui de roxo, tá? Eu peguei cada um dos passos e eu vou representar por cores. Então, acompanha aqui comigo. Vou até usar a canetinha vermelha. Aliás, a canetinha amarela. Então, na primeira linha, eu tenho aqui, ó, 2 mols de ácido acético, 2 mols de álcool etílico. E de produto, galera, se ele não deu nenhum dado da quantidade de produtos que já existem no início, se for uma questão de pegadinha, tu vai colocar esse traço, ou o número 0 mesmo, porque não tem como ter produto formado antes da reação acontecer. Show de bola? Ok, então no início eu não tenho nada de éster e nada de água. Beleza. A partir daqui, eu não sei se vocês notaram, mas a questão não falou o quanto que reage e o quanto que forma. Professor, como é que eu faço para descobrir?
É literalmente esse o ponto e o pulo do gato da questão. A partir do momento em que numa linha tu não sabe a quantidade exata que foi formada, ou que foi produzida, que foi formada ou que foi consumida, tu vai chamar de X, mas essas incógnitas devem estar em proporção estequiométrica. Eu não vou fazer esse balanceamento, porque o balanceamento já está certo. Opa, o balanceamento já está certo. A proporção é de 1 para 1 para 1 para 1, né? Aí, de novo, pausa, usa a regra do macho para balanceamento e vê se tudo isso está balanceado. E aí, tá suave, tá tudo de boa. E aí você coloca aqui. Ah, a questão não fala. Vou chamar de X. Se aqui vale X, aqui tem que valer quanto? X também, porque é de 1 para 1. Mesma ideia para cá, mesma ideia para cá também. Deixa eu mudar de cor, porque isso aqui tá horrível. Rosinha mesmo. Tá. Primeiro passo, dados do enunciado. Segundo passo, eu vou preencher a linha do quanto que reagiu ou do quanto que formou. Beleza? Show. Preenchi aqui. Terceiro passo, eu vou subtrair nos reagentes e eu vou somar nos produtos a quantidade do início com a quantidade que reage forma que eu determinei no segundo passo. Então, se eu tinha 2 mols de ácido acético e foi consumido X, eu vou ter no equilíbrio 2 menos X. Mesma ideia para o álcool etílico. E se antes eu não tinha nada de éster e foi produzindo valor X, eu vou ter X. Mesma ideia para a água também. Cuidado, a água aqui participa, tá? Como eu expliquei lá em cima. E aqui, no equilíbrio, eu dividi todo mundo por V, né? Dividir todo mundo por V. E eu vou te mostrar na prática, no cálculo do KC, o porquê que essa linha aqui, na maioria das questões, ela fica desprezível. Apesar de eu achar importante você saber o porquê que essa linha existe, tá? Então, dado que a gente já fez tudo o que tinha que fazer, a gente preencheu a tabela, essa é a parte mais importante, aprender a preencher a tabela. A partir do momento que a gente conseguiu preencher a tabela, o que vai acontecer é o seguinte. O que vai acontecer é o seguinte. Eu vou pegar o KC, vou construir essa ideia aqui que eu já tenho lá de cima, que eu já até expliquei, bem aqui, e aí eu vou substituir com o que eu já tenho no equilíbrio. Olha aqui, ó, a linha de fato que tu vai usar. Concentração molar, as concentrações molares das substâncias no estado de equilíbrio, tá? Então, ó, vai ficar KC, ele me deu lá em cima, que é 4, vai ser igual concentração molar do éster e da água, os dois são X sobre V, tá aqui, ó, X sobre V, cuidado, não é reagente sobre produto. Tem gente que confunde isso também. É produto sobre reagente. Então eu vou ter X sobre V vezes X sobre V. E embaixo, 2x sobre V vezes. Desculpa. 2 menos x sobre V vezes 2 menos x sobre V. Eu vou ter isso aqui. Matematicamente, o que eu vou fazer agora talvez ofenda o Ítalo, o Pedro Lima, o Batata, o Sandro Curió, a Giscondi, sei lá. Mas, nota que tá todo mundo divisível por V aqui. Se eu fosse abrir essa conta, eu posso garantir para vocês que esse V ia se cancelar. Ou seja, não tem necessidade dessa linha nessa questão, porque as duas linhas representam a mesma merda em duas ocasiões somente. Se o volume for desprezível, eu coloquei esse FDS de força. Ou se o volume for igual a 1, porque tudo divisível por 1 é igual a ele mesmo. Então, show de bola. A gente acabou de construir. E agora a gente vai abrir essa conta e vai acabar caindo numa fórmula de Bhaskara. Então, corto todos os V's aqui. Vai ficar 4 igual a x ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado. Você abre isso e vai cair nessa conta bem aqui. Tranquilo? Pronto. Pronto nada, né? A gente tem que fazer a tal da Bhaskara, ou seja lá o método de equação de segundo grau, de resolução de equação de segundo grau que você prefere. Professor, faz aí? Não, porque isso literalmente não é problema meu, tá? Então, tá aqui a fórmula do segundo grau. Se você se perdeu a partir daqui, eu juro pra você que o problema não é química, o problema é matemática, né? Então, se tu chegou até aqui e não sabe a equação do segundo grau, para tudo que tu tá fazendo e passa uma semana estudando matemática básica, que eu tenho certeza que quando você voltar nesse vídeo, vai conseguir fazer sozinho essa equação do segundo grau aqui. Eu já vou te adiantar que as duas raízes dessa equação do segundo grau vai ser a primeira raiz vai dar 4 e a outra vai dar aproximadamente 1,33333, aí eu arredondei para 1,33. Professor, eu tenho duas raízes positivas. O que eu faço agora e como é que eu faço para escolher qual raiz que faz sentido? Então, você vai olhar para esses dois valores de x e você vai voltar aqui na tabela e você vai usar um pouco do senso comum. Tu notou que antes de cada um dos reagentes eu tinha 2 mols? Tu acha que faz sentido? Cada uma dessas substâncias, no início, 2 mols, depois produzirem ou reagir ou formar
4 mols que faz parte de uma das raízes? Olha aqui, na proporção estequiométrica. Como diabos vai reagir barra formar 4 mols aqui? Não tem como. Eu já estou aqui ferindo o princípio de Le-Chatelier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então não tem como eu tirar outros 2 mols do rabo aqui e aparecer um 4 magicamente. Beleza? É por isso que nesse caso, eu botei essa barrinha aqui com os tracinhos, é por isso que você vai usar a segunda raiz, que é 1,33. A partir daqui, acabou a nossa questão. Você vai usar um pouco do seu cérebro e vai concluir o seguinte: se o valor de x é 1,33, que vai ficar 1,33 para todo mundo, qual que vai ser a concentração molar de cada um desses caras? Considerando que essas duas linhas aqui são praticamente agora a mesma coisa, né? Então pensa aqui comigo. 2 menos 1,33 vai te dar 0, desculpa, vai te dar 0,66. Aqui vai te dar 0,66 subtraindo também. Aqui vai ficar 1,33 mesmo. E aqui 1,33 também. E a gente acabou de fazer uma questão discursiva, se eu não me engano, do IME. Eu não sei de que ano é essa questão, mas essa é a revisão e a resolução de hoje. Então, pontos que eu acho interessante vocês pegarem. Tomem cuidado com o que é ensinado para vocês. Decore isso aqui. Aprenda, na verdade, né? A resolver qualquer. Tu consegue resolver, eu juro por tudo que é mais sagrado nesse mundo. Você consegue resolver qualquer questão de equilíbrio usando a tabela, tá? Não seja ignorante o suficiente para olhar a fórmula do KC e achar que aquela fórmula vai te salvar em 100% dos casos. Na verdade, não. Ela salva na minoria dos casos. Porque aí fica muito fácil. Uma questão te dá uma quantidade de substância que já está no equilíbrio, você vai tacar na fórmula e, sei lá, 100% dos alunos que fazem uma resolução mais específica vão acertar a questão. E não faz sentido nenhum a banca, a comissão permanente de vestibular, cobrar uma questão daquela porque é ponto de graça. Lembra que a faculdade ela está fazendo de tudo para filtrar o que você tem de conhecimento. Se a prova de uma faculdade é muito fácil, temos um grave problema, tá bom? Então, é isso. Leiam, né? Procurem. Tem versão do Feltri a rodo por aí. E você consegue abrir o capítulo de equilíbrio e ler. Eu acho que esse conteúdo ficou muito claro para mim a partir do momento que eu comecei a ler. E é isso. Tem muita coisa legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Tamo junto.